It's alive! It's alive! It's alive! It's alive! Oh, in the name of God! Now I know what it feels like to be God! Oi, eu sou a Maru, essa é meio que a minha zona morta, essa é minha gata, Princesa Jujuba, ela tá dormindo, como de costume, e hoje é dia da gente falar sobre um romance gótico a partir da visão do Junji Ito, que é Frankenstein. Frankenstein é o 16º volume da série World of Junji Ito. Originalmente foi publicado no Japão em 3 partes, de 1994 até 1908. Mais uma edição que juntava tudo foi lançada em 1908. Bom, para quem não tem contexto, eu acho um pouco difícil. Essa obra é uma grande releitura do clássico de 1818 da Mary Shelley, que é o próprio Frankenstein. O livro é uma grande referência de terror que estabeleceu uma das criaturas mais icônicas do terror, que é a criatura do Frankenstein, e é uma obra que contempla muito a ciência irresponsável, a complexidade da maternidade, mas também a gente pode ver como se todos nós fôssemos as criaturas do Frankenstein, porque nós estamos presos nesse mundo que a gente não tem nenhum contexto, a gente não faz a menor ideia do que está acontecendo e somos obrigados a seguir um padrão. E quando a gente sai desse padrão, nós viramos coisas que ninguém aceita e podemos acabar sendo perseguidos por camponeses raivosos que têm forcas e tochas. E eu nunca li esse livro. O que é um pouco estranho, eu sei, porque eu notei, enquanto eu estava escrevendo esse roteiro, que eu consumi todas as mídias que tem um Frankenstein. Literalmente, eu vi todos os filmes, até mesmo Frankenstein Entre Anjos e Demônios, que eu achei um filme fascinante. Simplesmente, meu Deus, que filme. Mas assim, eu não ter lido o livro invalida a minha opinião? Não. Porque, em minha defesa, eu vi a peça que ela é considerada muito bem adaptada, ela é a melhor adaptação do livro que teve, e ela tem 2 Sherlocks que ficam revezando entre si de quem é o Victor e de quem é a criatura. Eu achei fascinante, além de que a peça é muito conceito, muito artística, parece uma dança contemporânea a maior parte do tempo, eu achei fascinante. Mas além disso, eu também me considero uma grande conhecedora de Lisa Frankenstein. Então, sim! Eu vou comparar a obra do Junji Ito com a obra de uma menina surtada que acaba ressuscitando Zack Code para ter ele como seu namorado. Yeah! Infelizmente, se vocês estavam esperando que eu ia fazer uma análise super séria disso, talvez tenha, porque tem muitos paralelos muito bons, mas talvez não fale tanto assim da parte livro. Mas só lembrando, esse vídeo foi escolhido a partir de votação dos membros. Se você for membro, geralmente eu abro uma enquete ali no fim de semana para que vocês possam votar. E eu sempre coloco alguma coisa do Junji Ito e ninguém vota nele. Esse eu coloquei porque apenas eu precisava ter uma 4ª posição, não estava esperando que vocês iam votar nele. Mas geralmente esse vídeo seria postado na terça, só que por motivos pessoais eu tive que postar ele em um dia diferente. E isso acabou me atrasando bastante, mas caso você seja membro, você tem acesso a essa votação, e o vídeo geralmente é repostado na terça se não acontecer nada comigo. Mas, se você, assim como eu, nunca leu o livro, e talvez não tenha nenhum conhecimento da história, vamos falar dela antes de eu falar como Junji Ito é Lisa Frankenstein. Tudo começa no Polo Norte, com o nosso comandante Walton. E uma coisa do Junji Ito, ele é muito bom em desenhar cenas grotescas e viscerais, mas ele também é muito bom em desenhar pessoas bonitas. E aqui, o Robert, ele parece ter seus 19 anos, mas no livro eu sei que ele também é jovem. E também tem um detalhe de que a mortalidade de 1818 era 30 anos. Então, o nosso Robert aqui, ter seus 20, eu acho completamente plausível. Ele tá já no fim da vida, já tá tudo certo, já tá na hora de ser comandante mesmo de um navio. E é isso, Junji Ito acertou, então ponto positivo para ele. Mas voltando para o nosso capitão, ele tá explorando o Ártico porque, papo de nerd, ele quer descobrir o magnetismo da Terra, porque ele quer saber como funciona, porque, coisa de nerd, sabe? E enquanto eles estão andando pelo Polo Norte, eles acabam vendo um trenó com um maluco gigante. E eles ficam, rapaz, e não faz nada, porque, né, o maluco tem 2 metros, deixa quieto. E passa um tempo, eles acabam encontrando um segundo trenózinho, e dessa vez tem um maluco caído na neve, quase morto, mas ele tem um tamanho normal, por isso o Walton fala, puxa ele pra dentro e é isso.
Aqui a gente conhece o nosso Victor, que ele é um twink de barba, mas dá 2 quadrinhos ele já raspou a barbinha dele e voltou a ser um twink, só que um twink meio magrinho, sabe? A bochecha dele tá bem marcada, mas o Junji Ito sempre desenha exatamente o mesmo personagem bonito várias vezes, o que é um ponto positivo também. 2 pontos positivos para o Junji Ito aqui. Parabéns. O Alton chega a questionar o que ele tá fazendo ali, e ele responde que ele tá em uma caçada, que ele tá em um momento de vida ou morte. Ele precisa encontrar aquele cara de 2 metros que tava correndo no trenó. O Alton responde que eles já viram ele tem um dia, então ele tá a um dia de viagem, o que deixa o Victor bem abalado. E assim, o Alton questiona: tá, mas o que tem ele? Por que você tá caçando esse maluco? E aqui, a gente tem uma cena maravilhosa, que é simplesmente... O Victor pergunta: tá, não, primeiro você me responde por que você tá aqui. E o Alton responde que, magnetismo, eu quero saber os segredos da Terra, essas coisas aí. E o Victor fica: não, você não pode fazer isso, você vai cometer o mesmo erro que eu, você não pode fazer isso, você vai acabar mal. E o Alton fica preocupado, perguntando: não, o que aconteceu com você? Me conte. E o Victor responde com: eu não posso te contar. Infelizmente, se eu te contar, você vai me ver como um monstro. Tudo que eu fiz foi muito visceral. Eu nunca vou poder compartilhar isso com ninguém. Simplesmente é um segredo que eu devo carregar sozinho pelo resto de minha vida. E ninguém nunca deverá saber o que aconteceu. Assim, o Alton levanta para sair falando: beleza, não precisa me contar. Deixa quieto. E quando ele vira, o Victor está: era uma noite chuvosa de 1818. Eu estava sozinho no meu quintal quando eu descobri a alquimia. E a partir daí, a minha vida mudou para sempre. Favor, Alton, sente. Porque eu vou te contar toda a minha vida. E eu quero que você anote tudo, porque no final você vai ter que fazer uma redação me contando o motivo de você não repetir os meus atos. E assim começa a história do Victor. Como eu já disse, na infância do Victor, ele era muito apaixonado pela alquimia, por causa de alguns livros que ele teve contato, mas o seu pai meio falava: ideia mó errada isso aí é coisa velha, ninguém se importa mais, meio que tudo que tá aí já foi derrubado, então esquece isso, filho. E o Victor fica meio: eu achei tão legal. E aqui a gente tem 2 personagens, um muito importante e um não tanto. A não tanto é a Elizabeth, que simplesmente o Junji Ito fala: saia daqui, você não é importante para a minha narrativa. Ela é a garota que a mãe do Victor adotou e algum dia vai se casar com o Victor. A segunda pessoa, que é muito relevante, é o Henry. Ele é o melhor amigo do Victor, mas eles são mais do que amigos, eles são brothers. Eles são simplesmente aquela amizade muito homoafetiva japonesa, que você sabe que tem alguma coisa a mais, mas ninguém fala nada. Simplesmente o Henry... o Henry é simplesmente perfeito, porque não importa o que o Victor tá fazendo, ele: meu Deus, Victor, muito legal. Eu nunca imaginei que teria alguém tão legal quanto você. Nossa, Victor, você cortando essa perna? Meu Deus, ninguém corta perna igual você, e olha essa postura. Nossa, que homem incrível. Sério, o Henry é simplesmente isso no mangá inteiro, eu achei fascinante. Eu sou completamente a favor do Henry. Ele se tornou meu personagem favorito apenas por isso, apenas por ser um puxa-saco do Victor. Mas, dito isso, o Victor tem essa obsessão pela ciência numa parte que meio que todo mundo ignora. E ele acaba seguindo para a faculdade de medicina na Alemanha. E um detalhe muito importante, na peça que eu comentei, que é a minha maior referência, eu fiquei muito triste que eles tiram o Henry. E o Henry, ele é a Taffy dessa história. A Taffy, para quem não viu, Lisa Frankenstein é a melhor amiga da Lisa, que também é como uma irmã, porque elas são meia-irmãs. E ela é aquela pessoa que tá ali para elogiar tudo que a Lisa faz, mesmo a Lisa sendo uma estranha, porque ela tá ali para ser essa parte, esse fio condutor da Lisa com a realidade. E o Henry é praticamente isso. Ele é esse fio condutor do Victor com a realidade. E simplesmente a peça achou que era de bom tom tirar a Taffy. E assim, eu descobri que o Henry não é muito relevante para a história, mas ele é relevante para o mangá e para mim, porque ele é a Taffy dessa história. Obviamente ele é relevante. Só que o Vitão acaba indo para a Alemanha, onde ele encontra um professor que ele fala que foi o momento que ele percebeu
que o destino dele estava selado. O que me provou que quando você tem uma ideia merda na cabeça, basta uma palavra qualquer, que você vai fazer essa ideia merda. Então é aquilo, no momento que você tá sem nada pra fazer e vem um Vanderlei, a ideia errada, ela vai ser muito sedutora. E esse professor não fala nada muito grandioso como vá, Victor, dê vida a um humano artificial. Não, ele simplesmente fala: pô, eu sou um cientista, mas não significa que eu odeio quem veio antes de mim. Porque meio tudo que a gente sabe é só porque um maluco descobriu alguma coisa muito aleatória um dia. E isso foi apenas evoluindo. Então, uma teoria que já foi derrubada, ela pode não fazer mais sentido, mas ela foi muito importante e ela tem uma relevância ainda muito grande. E nisso, o Victor fica: meu Deus, alguém falou que eu tô certo. Porque com isso, eu percebi que talvez a infância do Victor, no mangá no caso, foi literalmente o pai dele: cala a boca, moleque, para de estudar alquimia, uma coisa de otário, vai estudar alguma coisa que presta. Porque depois disso, o Victor... Nossa, alguém validou a minha opinião. Meu pai era o pai do Jonathan, de Jojo, sabe? Ele simplesmente não se importava comigo. No meu ponto de vista, foi isso por muito tempo. Depois eu descobri que o pai dele é mó firmeza. Mas até esse momento eu tava: nossa, que pai horrível, ele não consegue validar um pensamento. Se bem que o filho dele é um pouco complicado pra você validar os pensamentos. Só que dito isso, a partir daqui, começa a diversão. O mangá vira a melhor coisa do mundo, que é o Victor invadindo o cemitério para descobrir o segredo da vida. E aqui, nossa, eu senti o Junji Ito muito feliz desenhando todos esses quadros, porque eu fiquei muito feliz consumindo tudo. Essa é a melhor parte do mangá inteiro. Tô nem aí pro resto. Aqui é muito bom porque conforme o Victor vai se afundando mais nessas pesquisas, o semblante dele vai mudando, o que vai ficando mais pesado, dando a entender que ele tá virando um monstro. Porque aqui ele começa a fazer crime atrás de crime. É simplesmente perfeito essa parte. Porque a gente tem o Victor toda noite indo no cemitério, ele fica mexendo nos cadáveres, até que ele, meu Deus, descobriu o segredo da vida. O que eu vou fazer agora? Criar um humano artificial. Mas o que eu preciso para criar esse humano? Eu vou cortar todos os cadáveres. Ai, é muito bom essa parte, ele cortando as perninhas, ele pegando o olhinho, andando assim, todo carcomido, tadinho. Eu fiquei me perguntando: nossa, que bom que ele não pegou uma tuberculose, mas fiquei muito feliz nessa parte real. Eu não consigo conter minha alegria descrevendo, porque simplesmente é o Victor surtado. E todo esse momento eu só fiquei imaginando a situação na casa do Victor. Porque ele tem essa coisa de ser o filho perfeito, de que ele é o exemplo para todo mundo. Então eu imaginei o William correndo em círculos. O William é o irmão mais novo dele. E daí o pai dele: porra, moleque, por que você não pode ser igual ao teu irmão? Corte seco. Victor serrando uma perna. Victor arrancando um olho. Simplesmente eu fiquei imaginando isso, rindo muito, porque... ai, nossa, o Victor é muito precioso. E foi exatamente aqui que eu percebi que eu tinha virado o Henry. Porque tudo que o Victor fazia, eu ficava: nossa, Victor, você serra essa perna tão bem, sua postura é tão boa, olha que bonito ele de terninho, oh, ele pegando um olho, nossa, ele é tão fofinho. Victor, eu tô do teu lado. Eu sei que o lance do Frankenstein é essa dualidade, é essa questão do que te torna um humano e do que te torna uma criatura. Eu sei muito bem que todas as ações do Victor tornam ele um vilão. Eu sei que ele tem toda a essência de uma criatura grotesca, nojenta, mas ele fica tão bonitinho serrando a perna. Ele... ai, gente. Infelizmente eu sou o Team Victor aqui. Ele é muito precioso no mangá. Eu me senti muito... ai, sempre que ele aparecia fazendo alguma loucura, eu ficava muito feliz. Então, desculpa, criatura. Eu sou o Team Frankenstein. Eu falei. Mas, além de tudo isso, tem todo o conflito dele mais pra frente, quando ele tá finalmente trazendo a criatura à vida, que ele fica nesse: nossa, eu fiz uma coisa tão perfeita. Perfeito o quê, carai? Olha os pensamentos que eu tô tendo, mas ela é tão bonita. Bonita, carai, Victor, ó a doença que você tá tendo.
Eu adorei esse momento que ele fica tendo essa briga mental entre ele mesmo de carai, o que tá acontecendo comigo? Eu preciso de novos hobbies. E foi aqui que eu percebi uma coisa muito importante, que é o Junji Ito, ele é 100% Victor. Ele não se importa com a criatura. Ele tá do meu lado. Porque no livro, a gente tem um Victor meio babaca. Quando a criatura nasce, ele é hostil e ele vai embora. Ele tem esse negócio do abandono. Mas aqui o Victor, ele só desmaia. Ele não troca nenhuma palavra com a criatura, ele só vê aquilo que ele criou e desmaia. E a criatura vai embora por ela mesma. E isso já tira uma das culpas que o Victor tem. Mas quando ele acorda, ele tá nos braços do Henry, que o cenário é literalmente, tá tudo destruído. Tem sangue pra todo lado, tem partes de corpo, tá fedendo a cadáver. E o Henry fala, mano, se apagou legal, a sala tá acabada, né? Um monte de sangue, tudo, mas ó, sua roupa tá tão bonita hoje. Nossa, você passou alguma coisa no cabelo? Não sei, o sangue combina com a tua pele, você fica tão bonito assim. Não, eu não vi nada que tinha ali. Nossa, eu tava ocupado demais olhando essa tua beleza. Como você tá? Senti tua falta. E o Victor fica, maluco, o que você tá fazendo na Alemanha? Dele, eu vim estudar com você. E assim como metade dos jovens brasileiros, o Victor percebe que, nossa, medicina, mó rolê errado, vou fazer literatura. Ainda mais vou ficar do lado do meu parça. Só que no meio de toda essa felicidade, o Henry comenta, nossa, você nunca mais falou com a tua noiva, né? A Elizabeth ainda é um personagem dessa obra. Dele, putz, verdade, eu tenho que falar com ela, né? Ela é relevante para a história em algum momento. Vamos fazer dela ser relevante. Só que ninguém se importa com a figurante aqui, simplesmente mandam a carta, ela responde com joinha, e a carta que volta para o Victor é, teu irmão morreu. E o irmão dele acaba sendo morto, estrangulado, por alguém que tinha uma força sobre-humana. E aí essa parte parece piada. Mas os policiais chegam na casa lá da família do Victor e eles falam, a gente veio prender o culpado. E todo mundo fica, meu Deus, cadê ele? Quem é? Porque foi uma força muito diferente da força humana, porque os ossos da criança estavam 100% moídos. E o policial, ele se vira e fala, Tioshine, você está presa em nome da lei. E a família Frankenstein fica, mas mano, ela nem tava aqui. Literalmente, ela tava na casa de uma tia dela, que é meio longe. E, na minha cabeça, o policial respondeu, uma assassina tão boa que consegue estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Mãos na cabeça, você tá presa. Literalmente foi isso, porque a justificativa deles foi muito... Isso nem faz sentido, mano. Como assim você tá prendendo ela sem você ter uma prova? Ele tinha uma prova que era um colarzinho que tava com ela, mas todo mundo, ela nem tava aqui. E ele, não, uma assassina, ela consegue estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Eu sei disso, eu já vi isso acontecer. Então a Justine vai, ó, guilhotinada. O Victor, ele acaba encontrando finalmente a criatura. E aqui eu acho que é o momento mais satisfatório do mangá, porque é a primeira vez que a gente tá vendo essa criatura e ela é completamente... ela é nojenta, ela é estranha, ela causa alguma coisa em você. Porque você meio que consegue sentir a textura dele, você consegue imaginar o cheiro podre que vem dele, porque, nossa, ele é grotesco, ele é visceral, tudo nele incomoda. E o Victor fica surpreso que ele fala, né? Eu também fiquei um pouco, mas eu já sabia que ele ia falar em determinado momento. Ele acabou conhecendo o mundo e, eventualmente, ele acabou parando em uma cabana que tinha um idoso cego com seu violãozinho. E esse idoso, por ele não conseguir ver a aparência da criatura, foi gentil com ele, começou a ensinar várias coisas. E ele acha que é uma boa ideia fazer essa criatura que ele não conhece, ele não consegue ver, ler Paraíso Perdido. Só que eu tenho certeza que por causa de uma cena, não era Paraíso Perdido que essa criatura estava lendo. Eu tenho total certeza que era outra coisa, mas a gente comenta depois, assim que a gente chegar na cena. Enquanto ele tá ali com o Victor, ele comenta que ele é responsabilidade do Victor. Ele deveria ter pensado isso um pouco antes de fugir, mas tudo bem. Ele comenta que o Victor é seu criador, e assim, o Victor tem que criar
uma esposa para ele, porque ele se sente muito sozinho, afinal todo mundo odeia ele, porque essa história é uma grande história sobre feiofobia. Se ele fosse bonito, todo mundo ia achar ok, mas como ele é feio, todo mundo bate nele. E aqui a gente encontra mais um paralelo com Lisa Frankenstein, que assim como nosso zumbi, Zack Code, ele renasceu e ele se sente completamente excluído nesse mundo, que ele não faz a menor ideia do que está acontecendo. Ele tem seu conhecimento limitado, mas o que ele quer é alguém para compartilhar a sua não-vida. Ai, Zack Code, tão bonito nesse filme. O Victor meio que não tem escolha do que fazer, afinal, né, é uma criatura de 2 metros que ameaça ele, falando se você não fizer, guilhotina. Você já viu o que aconteceu, porque ele confessa que foi ele que incriminou a Justine. Mas daí voltamos para a diversão, só que dessa vez o Victor ele se sente culpado quando ele começa a roubar túmulos, só porque agora ele tem consciência dos seus atos. Da primeira vez ele estava muito... eu tava muito bêbado de ambição, eu não conseguia ter noção do que eu tava fazendo, mas agora eu peço desculpa para as vítimas quando eu saquei os seus túmulos. E daí tá, um pouco sem graça, mas em uma noite, enquanto ele tava serrando uma perna, fazendo arrancando um olho, quem entra na casa? Exatamente, o Henry. A nossa Taffy voltou e ele olha aquela cena que dessa vez é o Victor com um torso em mãos e um corpo espalhado assim no chão. O Victor olha pra ele tipo, eita, me pegaram, eu posso explicar. O Henry, ele vê tudo isso e fala, nossa Victor, você fica tão bonito carregando esse torso. Meu Deus, sua postura é tão boa. Olha só o que você faz. Nossa, é um artista esse menino. Meu Deus, Victor, você já pensou em ser artista? Olha a coisa que bonita que você faz. Nossa, Victor, eu vou te ajudar porque... eu te amo tanto, né? Daí aqui a diversão volta porque agora a gente tem o Victor e o Henry cortando perna e arrancando o olho. Mas eles continuam por essa procura pelas partes do corpo da noiva perfeita para a criatura, só que eles não conseguem achar uma cabeça. E aqui, de novo, diversão, porque a criatura aparece com um saco e joga tipo, achei pra você, já fiz metade do trampo, eu sou muito legal. E o que ele faz? Ele entrega a cabeça da Justine, que até então é uma pessoa importante na vida do Victor. É uma pessoa que ele tinha um apego. Você mexer em corpos de pessoas que você não conhece, tudo bem. Mas agora você mexer no corpo de alguém que você tem um contato, você tem um carinho, é uma coisa muito... Meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida, sabe? Tanto que ele começa a ter essa crise de... Não, eu não posso colocar a Justine nisso, porque se ela voltar, eu vou estar condenando ela a ficar com essa coisa pro resto da vida. E o Henry tem que falar, mano, vamos, cara. Olha tudo que você já fez, você vai ter crise de consciência, você vai pensar nos seus atos agora. Tipo, a gente já cerrou umas 50 mulheres. Você já cerrou não sei quantos corpos. Porque, meu Deus, você vai ter crise agora? Depois de uns 500 corpos? Pelo amor de Deus. Daí eles acabam costurando a cabeça da Justine. E a primeira coisa que eles fazem quando ressuscitam ela, o Victor pega um espelhão e taca na cara da mulher assim, falando, você é assim, tu é feia. E daí ela tem uma crise, ela pega uma tesoura, ela ataca o Victor, mas ela vai para cima da criatura. E a criatura acha que o Victor criou ela para matá-lo. E mais uma vez, o Junji Ito inocentando o Victor. Por quê? Na verdade, o Victor, ele cria realmente a noiva, só que ele começa a ter essa crise meio que, meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida, sabe? Eu preciso de novos hobbies. Além de que ele começa a se questionar se nascer monstrinhos? E se essa coisa conseguir meio que dominar o mundo? Sei lá, uma coisa meio megalomaníaca que ele pensa. Então, ele pega a sua faca e esfaqueia a noiva várias vezes. Só que aqui, ela esfaqueou o Victor e a criatura achou que ela estava tentando matá-lo
porque o Victor tinha a criado dessa forma. E quando ele vai tocar nela, a cabeça estava mal costurada, sei lá o que aconteceu, a cabeça cai. Então a criatura se vê, mano, você fez isso para me matar? Sério? Eu vou ter que matar toda a tua família, Victor, sinto muito. O que mais uma vez você fica, cara, o Victor literalmente não fez nada, ele fez o que você pediu e você tá sendo ingrato. Então sim, eu tenho total certeza que o Junji Ito, ele se vê no Victor. Ele é completamente apaixonado pelo Victor. Mas depois dessa cena, infelizmente, o Henry morre. E a morte do Henry é bem... é triste, porque eu queria que ele tivesse uma morte super icônica. Só que, infelizmente, a nossa Tafy morreu. A Tafy morreu, diferente de Lisa Frankenstein, que ela sobrevive. Mas aqui a nossa Tafy, ela morreu. E a gente chega na parte que eu tive certeza de que a criatura não lia Paraíso Perdido. E sim, o idoso cego deu para essa criatura ler Meninas Malvadas, o musical, ou Heathers, o musical, porque eu consigo imaginar ele saindo da cabana onde estava o Victor e ele começando a performar o Wordburn exatamente igual a Regina, porque ele vai até a casa do Victor e mata a figurante Elizabeth. Só que ele não feliz em matar, ele fica na janela rindo da cara do Victor, tipo, eu matei tua esposa, seu otário, você nunca mais vai ter amor. E eu fiquei, gente, a criatura literalmente tá rindo da cara do maluco como se ele fosse uma menina malvada. Então eu tenho certeza que a criatura do Junji Ito, ele não se vê um Lúcifer. Ele não acredita que ele é o Lúcifer. Ele acredita que ele é Regina George. Ele é certeza, ele se vê como uma menina malvada. E mais uma vez eu tive certeza que o Junji Ito não se importa com ele. Mas daí a história do Victor finalmente acaba. O capitão do navio fica... Putz, complicado isso aí, hein, mano? Fazer o quê? Então a gente tem o grande plot twist da história, que é que, na verdade, o Alton, ele também é um grande fã do Victor. Porque depois de ouvir toda essa história, ele fala, Victor, veja bem, você não precisa fazer essa vingança. Fica comigo, viaje ao meu lado como o meu melhor amigo. Mas infelizmente o Victor morre, deixando muitas pessoas viúvas como eu, e termina com a criatura chorando porque ela sente que o seu criador morreu e assim ela não tem mais nada que conecte ela com esse mundo. Tá, eu já comentei por cima algumas diferenças que existem entre a obra original e a releitura do Junji Ito, e eu acho que a mais Junji Ito sonhou alto demais é a morte da Dishine, principalmente quando a criatura chega com a cabeça dela para ser a sua noiva. Eu gosto muito dessa parte, eu achei de um bom tom fascinante tudo que aconteceu aqui. Eu achei tão grandioso. A gente sabe que o que vai nascer desse humano artificial não é ela. Isso porque o Victor deixa bem claro que ele tem que criar tudo do zero. Então, ele tem que criar todo o cérebro do zero, sendo impossível ser a Dishine. Mesmo a gente sabendo de tudo isso, o Victor tendo essa noção de que não vai ser ela, é muito diferente você mexer no corpo de um estranho do que você mexer no corpo de alguém que você conhece. Isso é visto também na medicina atual, onde médicos geralmente não podem operar pessoas próximas, porque isso vai afetar ele de alguma forma, ele não vai estar 100% ali. Vai ter uma parte dele que vai estar meio que... Existe uma pressão maior. E quando a gente coloca a Dishine como parte desse experimento, eu acho fascinante por causa disso, que ele começa a ignorar tudo que ele sabe, porque ele tem esse apego e ele começa a se questionar. E se ela voltar? Eu sei que ela não vai voltar, eu sei que não vai ser ela, mas se ela voltar, eu vou estar condenando essa mulher para sempre. E eu gosto dela, ela é uma pessoa importante para mim. Como que eu posso fazer isso com alguém que eu gosto? Eu tô salvando a minha família, mas eu tô condenando alguém que eu gosto tanto. E daí vem o Henry e fala, nossa, cara, você tá tão bonito. Por que você tá se preocupando com isso? Nossa, alguém tão bonito quanto você não deveria se preocupar com isso.
Eu realmente achei toda essa parte muito boa, toda essa crise que ele começa a ter, começando a se questionar, meu Deus, o que que eu tô fazendo da minha vida? Como que eu cheguei nesse ponto? E no final ele acaba fazendo, e mais uma vez o Junji Ito inocenta ele por tudo que ele fez. Mas voltando para a história em si do Junji Ito, realmente o estilo dele combina muito com um romance gótico, e a gente vê essa criatura sendo essa coisa muito grotesca e visceral. Como eu já comentei, dá pra você sentir a textura dela, você consegue sentir o cheiro dela, e às vezes o rosto dela parece estar derretendo. Eu pensava só naquela história que ele tem do menino que bebe óleo, que a cara dele fica cheia de espinha, dele aperta assim. Ui, eu pensava na criatura exatamente desse jeito, daí eu começava, odeio essa história. Só que quando eu penso na peça, que o foco é muito mais a criatura, tanto que tem ali 10 minutos só pra ter o nascimento dessa coisa, a gente vê que o Junji Ito simplesmente não se importa com ele. Ele realmente não tem um desenvolvimento muito grande, ele não tem uma profundidade que eu sinto que ele deveria ter. Ele tá ali como o antagonista do Victor, e apenas isso. Ele não parece ter tanta relevância na história. Ele é realmente só uma criatura do horror que a gente tá acostumado desse mangaka, onde ele vai aparecer eventualmente, ele vai fazer alguma coisa malvada, e a gente vai ficar, ah não, ele foi atacado de uma forma muito aleatória, e ele nem é culpado. Realmente, isso é uma coisa que eu percebi que aconteceu bastante aqui, o que talvez tenha sido um erro, mas infelizmente eu já estava 100% do lado do Victor, então eu não me importei tanto assim. Mas eu sei que não foi legal, a criatura merece respeito. Eu sei muito bem disso, só que o Victor... Ai, gente, o Victor é muito carismático. O que é engraçado, porque todas as adaptações de Frankenstein, eu sempre acabo ficando do lado da criatura. Desde pobrezinha até aquela versão estranha com Harry Potter e o Professor Xavier, que a criatura aparece, eu acho que por 5 minutos, eu fiquei do lado daquela criatura de sunguinha. Eu pensei, nossa, isso é cinema. Eu acho que ele tá certo. Eu acho que ele tem que quebrar sim o Harry Potter na porrada. E daí aqui a gente tem essa criatura que é meio qualquer coisa. Ela tá ali fazendo o papel dela muito bem sempre que ela aparece. É um evento. A primeira vez que ela apareceu, ela tomou conta da cena de uma forma muito fascinante, mas ainda assim é só uma coisa que tá ali que não chama tanto a minha atenção. O que deveria chamar, porque toda a história dela é muito interessante, que é essa história de abandono e esse conflito com a mãe dele, ou o pai, no caso Victor, que é exatamente igual à história da Lisa, que faz isso muito bem, já que a Lisa, ela é a criatura da sua história, mesmo ela sendo a Frankenstein da sua história, ela é a criatura e a sua criadora, porque ela acaba perdendo a sua mãe, o que a torna um ser completamente desconectado do mundo. Ela não consegue mais distinguir o que é certo ou errado, porque ela simplesmente se sente completamente perdida por esse abandono. E para completar, ela ainda é jogada nesse universo completamente hostil, que ela não consegue entender o que está acontecendo. Ela precisa de alguém para ficar do lado dela. Só que ninguém fica do lado dela e ela acaba tendo que se tornar a sua criadora. O que deveria ter acontecido aqui no Junji Ito, só que eu não me conectei com ele. Eu só fiquei... Beleza, esse maluco é muito bonito visualmente, o designer dele é lindo, mas... Exatamente, Duque. O Duque falou tudo. Quem não entendeu, eu sinto muito. E a gente chega na última parte dessa adaptação, que é o Victor Frankenstein. And I can't fight this feeling anymore. I've forgotten what I... Essa é a primeira vez que eu me conecto muito com o Victor. Sério, isso nunca aconteceu. Eu sempre achava ele tão babaca, só que agora eu tô tão tentada a ficar do lado dele em tudo. Toda vez que eu vejo ele em qualquer mídia agora, eu acho que eu vou ficar, nossa, olha que fofo ele cortando essa perninha. Nossa, ele arrancando esse olhinho. Tão bonito, olha esse terninho dele, nossa, o Victor é tão legal, eu queria tanto ser amiga dele, porque eu simplesmente virei o Henry, e eu sinto que o Junji Ito, ele fez muita campanha para o Victor aqui, ele é 100% fã do Victor, eu tenho certeza disso, eu tenho total certeza que
O objetivo dele com essa releitura foi: eu vou tornar o Victor um ícone. Eu vou fazer as pessoas gostarem dele. Eu vou inocentar ele. Porque ele simplesmente inocentou o Victor de todos os seus crimes. Ele literalmente era só uma pessoa existindo, que ele tentou ajudar diversas vezes, só que tudo dava errado de alguma forma, o que não torna ele um culpado. Ele é apenas uma vítima do destino. Exatamente como todos os personagens que a gente tem que não são monstros do Junjito, que são essas pessoas que estão apenas vivendo a sua vida e acabam sendo vítimas de alguma coisa muito aleatória e muito maior do que elas. Mas, mesmo a gente tendo essa preferência gigantesca pelo Victor, eu acho que essa história é muito bem-vinda a todo o universo, porque Frankenstein é meio que isso, todo mundo tem alguma coisa pra contar e acaba acrescentando a mitologia de alguma forma. Como o filme de 31, que criou toda a imagem icônica que a gente conhece do Frankenstein com um preguinho no pescoço, os raios, o It's Alive, tudo isso simplesmente não existe, mas é muito icônico. E a gente ainda tem a coitadinha, que tem toda essa liberdade, onde a criatura finalmente conseguiu vencer o seu criador e agora ela tem uma vida digna e pode criar novas coisas, como a Bella Baxter. Ou então a própria Lisa Frankenstein, que tem toda essa liberdade de você ter uma garota que é a criatura. Ela é essa criatura que tá presa nesse universo, que ela não se sente bem, ela tá sendo atacada por tudo que ela não consegue entender, porque não tem ninguém para ficar do seu lado. E ela então resolve criar o seu próprio namorado para que tenha alguém que entenda os seus sentimentos, mesmo que ela não consiga entender que ela tem que ficar com os seus, que é com as criaturas, em vez de ficar tentando ser uma Victor Frankenstein. São tantas vertentes, são tantas opções. Eu acho que o Junjito realmente conseguiu trazer alguma coisa muito boa. Eu gostei, eu me diverti muito. Eu adorei ficar do lado do Victor pela primeira vez. Eu achei simplesmente fascinante. Foi uma experiência muito diferente. Eu nunca esperei que eu ia ficar do lado do Victor, mas depois deste mangá, eu tive certeza que eu sou 100% Victor. Tanto que eu tô lendo o livro agora e eu já tô 100% do lado do Victor. Então, sinto muito, Mary Shelley, eu falhei. Eu fiquei do lado da pessoa que você não gosta. E eu acho que é isso. O Victor fica muito bem serrando uma perna, arrancando um olhinho. Ele fica tão bem de vermelho. Nossa, Victor, você está tão legal hoje. Mas eu acho que é isso. Até!